Olá, tudo bom? Começaremos hoje falando sobre Qualis. O que você precisa saber sobre Qualis esse tema tão polêmico e tão requisitado aí nas instituições. Eu demorei muito a falar desse vídeo, falar sobre esse tema, porque realmente por muitos anos, principalmente nos últimos anos, foi alvo de intensas discussões. Por quê? Porque a Qualis Periódicos, a Qualis Revista, ela foi criada com o intuito de ser mais uma métrica, mais um formato de métrica para avaliar os programas de pós-graduação. Então, numa linguagem simples, como que funcionava? A CAPES vai dar nota para o curso de pós-graduação, mestrado e doutorado, stricto sensu. E dentre os critérios, quais os critérios? Formação de professores, produção das coisas que vão saindo, relevância social, número de alunos, onde esses alunos trabalham, como eles participam da ciência. Dentre essas métricas também estava a quantidade de publicação. E aí era um cálculo bem complexo que era determinado para Qualis, ou seja, quais os periódicos que mais publicavam artigos dos alunos dos programas de pós-graduação. Com o tempo, isso virou uma tremenda confusão. Confusão em que sentido? Porque alguns professores, a grande maioria, começaram a exigir dos alunos publicações em revistas com certas Qualis, dando a entender que essa Qualis estaria ligada somente à qualidade da revista. E isso virou uma grande confusão, porque acabou excluindo muitas revistas, principalmente excelentes revistas nacionais, e privilegiando em algumas áreas revistas internacionais, que não eram tão boas, não são conhecidas internacionalmente como revistas tão boas, mas acabaram por ter uma Qualis satisfatória. É claro que eu coloquei de um jeito bem simples, a Qualis ela tinha essa complexidade de dados para ser colocado como Qualis e essa complexidade de informação. A doutora Barata escreveu há alguns anos atrás um artigo muito esclarecedor sobre o que seria a Qualis, explicando. Eu cheguei a compartilhar com bastante pessoas, mas mesmo assim, mesmo com o artigo escrito, a compreensão não era tão ampla assim a respeito e as discussões continuavam bastante. Visto isso, a CAPES publicou agora, em fevereiro de 2020, uma indicativa para que no próximo quadriênio, deixe de existir Qualis, porque Qualis fazia parte dessa métrica para que os programas de pós-graduação fossem avaliados e estava sendo utilizado para outros fins, confundindo alguns professores e complicando muito a vida da pós-graduação e das revistas, especialmente as revistas nacionais. E o que se fala agora? Qual é a recomendação da CAPES para o próximo quadriênio? É que se procurem, que se considere as revistas que possuam métricas internacionais reconhecidas. O que são essas métricas? As métricas, elas vão dizer o impacto que esse artigo proporcionou, ou que essa revista proporcionou ao material. Então, se essa revista ela está indexada numa base de dados aberta, como a Google Acadêmico, por exemplo, a Google tem como métrica das revistas o índice H, não só das revistas, como dos autores também. Se está publicado na base de dados da Web of Science, ela tem outra métrica da Web of Science. Lembre-se que Web of Science é uma base de dados fechada. Então, qual é a métrica que vai calcular esse impacto dentro da Web of Science? É o JCR. Então, essas métricas internacionais são métricas de bases de dados, como o próprio nome diz, internacionais, e que cada uma vai dizer qual é o impacto do artigo, qual é o impacto da revista. Então, a indicativa é que deixe de existir a Qualis por essa confusão e para contar as notas no próximo
quadriênio, que seria 2021, 2022, 2023 e 2024, que seria já não tendo essa Qualis, tá? Então, a primeira mudança da Qualis foi que a Qualis por área caiu. Esse quadriênio vai ser uma Qualis só, que é pela área mãe. E para indicativa, a partir do ano que vem, que caia de novo, e aí não tem mais Qualis de revista, tem métricas, tem fator de impacto. Fator de impacto é o nome que uma dessas bases de dados dão. Bases de dados fechadas, fator de impacto é de um grupo de base de dados, JCR é de outro grupo de base de dados também fechada, base de dados aberta hoje, Google Acadêmico calcula essa métrica através do índice H, certo? Eu espero ter esclarecido. Essa notícia realmente para nós foi muito boa, porque é um avanço da ciência no Brasil, da gente começar a trabalhar aí realmente de acordo com o que é considerado a nível internacional e colocando as nossas revistas no mesmo patamar de outras, certo? Eu espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima!